Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 13 de 1 Reis apresenta o encontro entre um profeta de Deus e o rei Jeroboão, trazendo à tona mensagens de juízo e obediência. A narrativa mostra como a fidelidade ao Senhor deve estar acima de qualquer pressão humana e como a desobediência às suas instruções pode trazer sérias consequências. Esses versículos nos convidam a refletir sobre a importância de ouvir e seguir a voz de Deus com integridade e temor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Reis 13 do livro de 1 Reis da Bíblia. O profeta de Deus de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. 2 Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, ó altar. Assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. 3 Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. 4 Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, e não voltava ao normal. 5 Além disso, o altar se fendeu, e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. 6 Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. 7 O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. 8 Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você nem comeria ou beberia nada neste lugar. 9 Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. 10 Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. 11 Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. 12 O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. 13 Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E, depois de selarem o jumento, ele montou. 14 E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. 15 Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. 16 O homem de Deus disse: não posso ir com você nem posso comer pão ou beber água neste lugar. 17 A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. 18 O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. 19 E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Esse trecho de 1 Reis 13 é muito rico em lições espirituais, históricas e morais. Vou te explicar em blocos, para ficar mais claro. Primeiro, o homem de Deus e a profecia contra Jeroboão, versículos 1-6. Um profeta anônimo de Judá vai a Betel,
onde o rei Jeroboão estava queimando incenso em um altar idólatra. Ele anuncia, por ordem de Deus, que um descendente de Davi chamado Josias, profecia cumprida mais de 300 anos depois em 2 Reis 23, 15 e 20, destruiria aquele altar e sacrificaria os falsos sacerdotes sobre ele. Como sinal imediato, o altar se rompe e as cinzas caem. Jeroboão tenta prender o profeta, mas seu braço fica paralisado. Quando pede oração, o profeta intercede e o braço é restaurado. Significado: Deus confirma sua autoridade e mostra que Jeroboão está errado em estabelecer a idolatria. Também prova que a palavra dele se cumpre com poder. Segundo, a ordem de Deus e a obediência inicial do profeta. Versículos 7 e 10. Jeroboão tenta honrar o profeta com presentes e comida, mas ele recusa. Isso porque Deus havia dado uma ordem clara: não comer, não beber, nem voltar pelo mesmo caminho. O profeta obedece no início e vai embora por outro caminho. Significado: obediência a Deus deve ser total e sem concessões, mesmo diante de ofertas tentadoras de honra ou recompensa. Terceiro, o encontro com o profeta idoso e a mentira. Versículos 11 e 19. Um profeta idoso de Betel, ao saber do ocorrido, vai atrás do homem de Deus. Ele o convida para comer, mas o homem de Deus explica novamente a ordem do Senhor. O profeta idoso, porém, mente dizendo que um anjo lhe falou para trazê-lo de volta. O homem de Deus acredita e desobedece à ordem direta de Deus, indo comer com ele. Significado: aqui vemos o perigo da desobediência e também como até mesmo pessoas religiosas podem induzir outros ao erro. A ordem de Deus deve estar acima de qualquer voz humana. Voltamos a ler. 20 Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. 21 E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. 22 Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. 23 Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. 24 No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. 25 Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. 26 Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. 27 O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. 28 Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. 29 O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. 30 Ele o pôs no seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! 31 Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus, ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. 32 Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. 33 Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. 34 Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Análise textual. Quarto, o julgamento sobre o homem de Deus, versículos 20 e 24. No meio da refeição, o profeta idoso recebe uma palavra verdadeira de Deus, anunciando juízo. O homem de Deus morreria por ter desobedecido. No caminho de volta, um leão o mata, mas não come o corpo nem ataca o jumento, um sinal claro de que não foi um ataque comum, mas juízo divino. Significado: Deus leva a sério a obediência à sua palavra. O profeta foi usado por Deus, mas não estava isento de cumprir as ordens. O juízo foi exemplo para todos. Quinto,
O sepultamento e o reconhecimento. Versículos 25-32. O profeta idoso busca o corpo, chora por ele e o sepulta em seu próprio túmulo, pedindo até para ser enterrado junto a ele no futuro. Reconhece que a profecia do homem de Deus contra Betel se cumpriria com certeza. Significado. Mesmo em sua falha, a mensagem do homem de Deus não perdeu autoridade, porque vinha do Senhor. Isso mostra que a palavra de Deus é maior que o mensageiro. Sexto, a persistência no pecado de Jeroboão, versículos 33-34. Apesar de tudo isso, Jeroboão não se arrepende, continua estabelecendo sacerdotes para ídolos e levando Israel ao pecado. Esse pecado foi o motivo de sua destruição e da queda de sua casa. Significado. Mesmo diante de milagres, juízo e sinais claros, Jeroboão não muda. Isso mostra a dureza do coração humano quando não se submete a Deus. Resumo das lições principais. Primeira, Deus confirma sua palavra com sinais, o altar se partiu, o braço do rei secou e foi restaurado. Segunda, obediência deve ser total, o homem de Deus falhou por ouvir o homem em vez de Deus. Terceira, o inimigo pode usar até pessoas religiosas para desviar alguém, o profeta idoso mentiu. Quarta, a desobediência tem consequências sérias, mesmo para servos usados por Deus. Quinta, a palavra de Deus se cumpre, independentemente do mensageiro. Sexta, o coração endurecido rejeita até sinais claros de Deus, Jeroboão não se arrependeu. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!